Boa noite, queridos. Paz seja com todos. Como é que vocês estão? Todos bem? Espero que sim. Bom vê-los. Hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo, né? Apocalipse, capítulo 19. Então, vamos orar. Já vamos nos colocar na presença do Senhor, pedindo que Ele traga entendimento, traga para nós revelação e que nós possamos ser ainda mais edificados pela palavra dele através desse estudo. Pai, muito obrigada, Jesus, por estarmos aqui mais uma vez reunidos, papai, em teu nome. E nós pedimos, Pai, a direção do teu Santo Espírito, que o Senhor abra o nosso entendimento, que o Senhor traga revelação aos nossos corações e que nós possamos, Pai, no final desse estudo, estarmos mais parecidos contigo, na expectativa de tudo que o Senhor tem para fazer e que o nosso coração, Pai, seja sempre grato por tudo que o Senhor fez, faz e ainda fará. Assim, Pai, nós oramos e pedimos que nenhuma distração, nada venha nos tirar, Senhor, desse tempo de mesa, de comunhão com o Senhor e com os nossos irmãos. Assim eu oro e já te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, vamos lá? Alguém gostaria de ler para nós capítulo 19? Alguém lê para nós? Amém, pastora. Amém, Júlia. Capítulo 19. As bodas do Cordeiro. E depois destas coisas ouvi no céu, como que uma grande voz de uma grande multidão, que dizia: Aleluia, salvação, glória, honra e poder pertence ao Senhor nosso Deus. Porque os verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua fornicação. E das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E outra vez disseram, Aleluia, e a fumaça dela sobe para todo sempre. E os 24 anciãos e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus, que estava sentado no trono, dizendo, Amém, Aleluia. E saiu uma voz do trono que dizia, Louvai o nosso Deus, vós, todos os seus servos, e vós que o temeis, assim pequenos como grandes. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, que como que é a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia, Aleluia. Pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos, alegremo-nos e demos glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado como se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. E eu lancei-me a seus pés para o adorar, mas ele disse-me, olha, não faças tal, sou teu conservo e de teus irmãos, que têm testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. O cavaleiro no cavalo branco. E vi o céu aberto, e eis que um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos eram como chamas de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito, que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos no céu em cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco e puro, e da sua boca saía uma aguda espada, para ferir com ela as nações. Ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa a largar do vinho, do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome:
Rei dos reis e Senhor dos senhores. E vi um anjo que estava no sol, e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: Vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, a carne dos tribunos, a carne dos fortes e a carne dos cavalos e todos que sobre eles se assentavam, e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava assentado sobre o cavalo e ao seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais, com quem enganou os que receberam o sinal da besta e o adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo, que arde com enxofre, e os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Amém, obrigada. Amém. Então, queridos, esse capítulo é um capítulo muito forte, né? Fala de algumas coisas que irão acontecer, mas aqui nós vamos, então, vendo a celebração do povo de Deus com a vitória final de Cristo sobre o mal. Então, nós vimos até no capítulo 17 e no capítulo 18, no 17 nós vimos a queda da grande meretriz, né? E no 18 nós vimos a queda da Babilônia. O que lembram que é? Né? A Babilônia não é um lugar, mas é o poder mundano e corrupto. E aqui no capítulo 19, então, nós vemos essa vitória de Cristo sobre o mal, e existe um louvor no céu. E aqui também vai descrever a segunda vinda de Jesus, né? Que ele descreve ali que ele vem com as escritas na coxa, né? Rei dos reis, Senhor dos senhores. Então, é um capítulo, queridos, que nós vamos indo pro final, né? Do livro de Apocalipse, que é o livro da Revelação. E esse capítulo, ele é um capítulo, então, já de júbilo, de justiça, do poder divino, contrastando com os capítulos anteriores, que foram de juízos, né? E então aqui ele começa. Depois disso o quê? Do capítulo 18, né? Que ele viu a queda da grande Babilônia, ele viu, então, no céu, João revelando, né? Ouvi no céu uma grande voz de multidão dizendo: Aleluia. Vocês lembram que quando ele começava os outros capítulos, ele falava ai, né? Que era uma entonação do que ele estava vendo, que era muito desesperador. Aqui ele está falando aleluia. Então, ele está regozijando. E todos nós sabemos o que significa aleluia, né? Aleluia quer dizer louvado seja o Senhor. Quando a gente fala aleluia no culto, né? Ou quando a gente regozija na presença do Senhor, ou recebe a palavra do Senhor, o nosso dizer aleluia quer dizer isso. Louvado seja o Senhor. Então, aqui, João tá vendo esse exército de anjos, né? Esse exército, essa multidão toda regozijando, falando aleluia. A salvação e a glória e o poder pertencem ao Senhor nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois ele julgou a grande meretriz. Vocês lembram quem era a grande meretriz, né? A falsa religião, a prostituta que levava as pessoas e que ainda leva, querido, as pessoas ao engano. Então, lembrem da importância de nós estarmos estudando a palavra do Senhor, estarmos meditando na palavra do Senhor. Lembrando que o livro do Apocalipse é um livro da revelação de Jesus, né? Visto por João lá na ilha de Patmos. Então, João, ele descreve, vamos só recapitular um pouquinho, né? João, ele é levado, foi exilado nessa ilha de Patmos para morrer lá. E lá
o Senhor Jesus se revela ou traz uma revelação a João do acontecimento do fim dos tempos. Então, lá naquela ilha, que era para ser um lugar de morte, o Senhor deu a João essa revelação que ele escreveu, que ele deixou escrita para nós como igreja. Por isso que o Apocalipse é um livro que tem muita simbologia, né? Muitas coisas elas não são claras, não é literal. Por quê? Porque ele realmente não queria que todos compreendessem, e sim os escolhidos. Então, eu e você temos essa, essa dádiva do Senhor de nós estarmos estudando e meditando esse livro da Revelação, realmente como Jesus quer nos mostrar como será o final da história, como será o final dos tempos. E aí nós fomos estudando, né, desde o primeiro capítulo, versículo a versículo, para chegarmos aqui nesse versículo 19, então, nesse capítulo 19, que é esse capítulo de júbilo, de alegria. Então, realmente aqui vai nos relatar a vitória de Cristo, e não só a vitória de Cristo, mas a vitória de Cristo junto com o seu povo, e nós vamos ver depois que ele vai descrever isso para nós, né? Então, aqui, queridos, ele está falando que ele já julgou a grande meretriz lá no capítulo 18, que corrompia a terra com a sua prostituição e vingou o sangue dos servos da mão dela, né? E outra vez disseram, aleluia, a fumaça dela sobe por séculos dos séculos. O que nós entendemos aqui nesse versículo, queridos? Que existe uma representação da adoração celestial e da resposta do juízo, né? Então, o juízo da grande meretriz foi um cumprimento da justiça sobre os sistemas corruptos, né? E também da grande Babilônia, que é esse sistema mundano, que nós vimos no capítulo 18 na semana passada. Quando ele fala aqui que a fumaça dela sobe pelos séculos dos séculos, queridos, aqui está falando que é uma destruição definitiva. Porque vocês lembram lá quando nós estudamos as taças da ira de Deus, né? Quando nós estudamos os capítulos anteriores, sempre existia uma parcela, um percentual que ainda estava sendo encontrado pelo Senhor e eles ainda havia salvação. Aqui, queridos, é a consumação de todas as coisas. Então, é a destruição eterna do mal. E aqui, então, nós entendemos que nós precisamos sim louvar a Deus, como eles falam aqui, aleluia, aleluia, né? Eles estão louvando a Deus pela sua justiça. E nós precisamos nos regozijar com isso, queridos. Quando a gente, até na semana passada, né, a gente estudou que às vezes nós olhamos com os nossos olhos para as coisas que acontecem no mundo e a gente pensa, meu Deus, quando que isso vai ter fim? Né? Será que um dia isso vai terminar? Tudo isso que nós vemos com os nossos olhos naturais e nós pensamos, não, será que isso um dia vai ter jeito, queridos? Vai ter jeito. E é aqui o Senhor Jesus, o próprio Jesus, revelando ao seu povo, né, que isso vai ter jeito, isso vai terminar. Cristo é vitorioso, né? Cristo já venceu o mundo e nós que estamos com Cristo também somos vitoriosos. Então, a partir do versículo 4, diz assim, ó, aqui que eu digo que nós nos incluímos nessa celebração, nessa adoração, ó. E os 24 anciãos, o que quer dizer? A gente viu lá no início, quando nós estudamos, né? O que quer dizer os 24 anciãos? Ele totaliza, é como se os 24 anciãos representassem toda a igreja, né? Todo o povo de Deus. E os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus. Então, queridos, aqui os 4 seres viventes está representando toda a descrição, toda a ordem angelical. Então, todo o povo de Deus, queridos, todos os anjos estão ali prostrados e adorando a Deus. Vocês imaginam que coisa gloriosa será? E aqui
diz também para nós que Deus ele estava assentado sobre o trono dizendo amém, né? Deus estava recebendo essa adoração do povo dele se prostrando e glorificando o nome dele. Então, o Senhor ele está recebendo toda essa adoração. E aí, outra voz do trono saiu uma voz do trono dizendo: Aleluia, louvai o nosso Deus, todos os servos e vós que temeis, pequenos ou grandes. O que esse versículo está mostrando para nós, queridos? Que todos, grandes, pequenos, não importa, todos devem louvar ao Senhor. E a adoração a Deus, queridos, ela é universal e ela deve ser sincera. E nós precisamos reconhecer essa soberania, essa grandeza de Deus, né? Então, aqui existe um contraste, né? Da mesma forma que o mal está sendo derrotado, que o mal está sendo destruído. Desculpem aqui, queridos, acho que está tendo uma passeata, alguma coisa aqui. Então, da mesma forma que o mal está sendo destruído, que o mal está sendo derrotado, ao mesmo tempo está tendo no céu um grande júbilo, né? Uma grande celebração da vitória, né? Então, é um contraste, né? Dos maus sendo derrotados e do povo de Deus, então, glorificando e reconhecendo a soberania dele. Versículos 6 e 7. Olha só o que diz. E ouvi como que uma grande voz de multidão e como voz de muitas águas. Lembram que a gente já estudou também essa voz de muitas águas, como fortes trovões que dizia aleluia, porque já reina o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. Regozijemo-nos e exultemos e demos-lhe glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro e a sua esposa ou a sua noiva já está preparada ou já se aprontou. Queridos, aqui me emociona quando eu leio, né? Porque isso aqui é quando a gente fala da noiva, que é a igreja. Nós estamos aqui vendo então o dia desse encontro, que é Jesus com a sua igreja, Jesus com a noiva. Que aqui ele fala que essa voz de muitas águas, você imagina o mover, o barulho disso, queridos. É como uma voz de fortes trovões, dizendo aleluia. Então, queridos, toda a natureza está regozijando, está celebrando o Deus que já reina e esse encontro, então, do noivo com a noiva. E aqui, queridos, quando ele fala da noiva que se preparou, é esse tempo que eu e você estamos vivendo. Nós somos a noiva e nós estamos nesse tempo de preparação, né? Nós estamos nos preparando para esse dia. Então, queridos, nós precisamos viver a nossa vida aqui, a nossa estada aqui, nesse momento, é um tempo de preparação. E nós precisamos viver esse tempo com diligência. Vocês lembram da parábola das 10 virgens, né? Essa parábola ilustra aquele dia, quando acontecerá esse encontro, ele fala das prudentes, das virgens prudentes e daquelas nécias, né? Ou as loucas, que elas estão vivendo como se Jesus não fosse voltar. Elas estão ali no meio, mas elas estão vivendo de forma despreparada, porque a palavra do Senhor fala naquela parábola que elas estão sem o azeite. E quando elas veem que Jesus está vindo, que Jesus chegou e convidou as prudentes para
entrar e participar das bodas, elas se desesperam e elas vão em busca de azeite e já era tarde demais, né? Então, queridos, essa aqui, no capítulo 19 de Apocalipse, vai, é o momento desse encontro. E, queridos, quando nós pensamos e estudamos de forma minuciosa, por que que ele fala aqui que as bodas são chegadas às bodas do Cordeiro? Ele não poderia descrever, João não poderia descrever que é chegada o casamento do príncipe, mas Jesus, ele se apresenta dessa forma, queridos, como o Cordeiro. Por quê? Porque ele carregou a morte sobre ele, o sacrifício estava sobre ele, né? Então, o que são as bodas do Cordeiro? É o casamento, é a consumação de todos de nós com Cristo, aquele que morreu por nós na cruz, aquele que se entregou por cada um de nós. E aqui, queridos, nós também podemos pensar, né, da mesma forma que a igreja falsa está sendo julgada, assim como nós fizemos essa analogia nos versículos anteriores, ah, da mesma forma que aquela igreja falsa ou a meretriz, né, a grande meretriz está sendo julgada pela prostituição, pelo falso evangelho, por levar muitas pessoas ao engano, a igreja verdadeira, aquela que entendeu e que viveu a verdade do evangelho, tendo Cristo como Senhor, obedecendo seus princípios, nesse momento está se tendo essa consumação, está havendo as bodas, o casamento. Então, queridos, aqui também, da mesma forma que muitos lá estão sofrendo pelas suas escolhas, a igreja que somos nós, aqueles que entenderam, né, o evangelho de Cristo e receberam o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador e Senhor, nós vamos estar vivendo esse momento glorioso. E aqui eu quero trazer algo que é uma curiosidade, né? Por que quando a gente fala das bodas, né? Por que a palavra do Senhor, ela traz essa analogia, essa comparação com o casamento? Porque, queridos, João era um judeu, né? E eles viviam nessa cultura judaica. Então, o que significava o casamento para eles? E às vezes a gente canta, né? A gente fala na igreja que nós somos a noiva, e a gente canta sobre isso, né? Mas às vezes a gente não tem o entendimento de por que nós somos chamados a noiva de Cristo, né? Por que ele faz essa analogia desse encontro lá no final de todas as coisas, e ele trata isso como as bodas. Então, queridos, eu trouxe aqui para nós hoje, porque o João, como ele era judeu, ele traz essa referência sobre o casamento judaico, porque era a forma com que eles iriam entender o que estaria acontecendo nesse momento. Então, o que acontecia? Primeiro, o noivo, ele assumiu um contrato público diante das testemunhas, antes de casar, lá na cultura judaica, tá? Só vamos viajar um pouquinho para a gente entender o contexto e por que a palavra do Senhor faz essa comparação, né? Do nosso encontro com Cristo com o casamento. Então, queridos, lá o noivo ele assumia essa responsabilidade de forma pública diante das testemunhas. O que Jesus fez? Ele não pagou um preço de forma pública, assumindo a nossa dívida, assumindo os nossos pecados. E ele fez isso, queridos, é como se ele tivesse fazendo um contrato conosco. Aquele que aceitou Jesus, ele tem um compromisso. Aquele que vive a palavra do Senhor e vive essa vida com Cristo, ele assume esse compromisso e assumiu esse compromisso publicamente. Tanto que a morte do Senhor, ela justificou, nós somos e fomos através do nosso batismo, quando nós nos batizamos, nós fomos justificados por Cristo.
o nosso pecado, as nossas transgressões foram anuladas a partir do momento que nós somos batizados e reconhecemos o sacrifício de Jesus. Aí, depois disso, lá na cultura judaica, depois que o noivo assumia esse compromisso, fazia esse contrato público perante as testemunhas, havia um tempo de preparação da noiva. E isso, queridos, é o tempo que eu e você estamos vivendo hoje. Nós estamos nos preparando para as bodas, para o casamento, né? E aí, depois que a noiva já havia sido preparada, o noivo vinha de encontro à noiva. E é isso, queridos, que nós vamos ver, que nós vamos viver, que é a segunda vinda de Jesus. Jesus vindo de encontro com a noiva. E o que o noivo fazia? O noivo vinha de encontro com a noiva, levava a noiva para a casa do seu pai, era para a casa do pai do noivo que a noiva era levada, e aí então se concretizava as bodas. Essas bodas na cultura judaica duravam de 7 a 14 dias. Então, queridos, trazendo isso para o nosso entendimento, por que se fala sobre o casamento, sobre a noiva, sobre as bodas? O batismo é esse contrato, né? Quando nós assumimos Jesus, ele fez esse contrato conosco. Nós estamos nos preparando para o dia que o noivo vier buscar a noiva. E aí, o que vai acontecer? Assim como lá no casamento judaico, quando o noivo levava a noiva para a casa do pai e lá se concretizava as bodas, Jesus vai vir nos buscar e vai nos levar para o nosso pai. Só que aqui a diferença, queridos, é que lá a festa judaica durava de 7 a 14 dias. E a nossa festa vai durar pela eternidade. Então, queridos, olha que coisa mais linda que é isso. Quando nós entendemos isso, e quando nós esperamos, quando a nossa vida, queridos, ela é motivada por essa esperança, não pelas coisas da terra, não pelos nossos sofrimentos leves e momentâneos, como diz a palavra do Senhor, que muitas vezes as pessoas desistem de Deus por conta disso, né? As pessoas se afastam da fé por conta das tribulações, das coisas que muitas vezes oram a Deus e Deus não responde e se rebelam contra Deus. Eu não preciso falar os N motivos que as pessoas se afastam de Deus, queridos. É porque elas não conhecem e a esperança delas não está nessa realidade. A esperança está nos dias de hoje, no que o Senhor pode nos dar aqui na terra. Mas essa não pode ser a nossa motivação, queridos, porque aqui na terra nós teremos dores, nós teremos aflições, nós teremos decepções, nós teremos muitos motivos. Hoje mesmo eu vi um vídeo que dizia assim, eu achei muito interessante até, porque dizia assim, era um vídeo de evangelismo, e dizia assim, se a igreja te feriu, sente aqui. Era uma mesinha, tinha uma pessoa representando a igreja, ou a pessoa ia fazer uma oração por aquela pessoa, e a outra pessoa que tinha sido ferida pela igreja sentava do outro lado da mesa. E aí se tocava um louvor, né? E aí esse louvor ministrava no coração dessas pessoas, né? E aí depois, no final do vídeo, assim, foi a igreja, Jesus não tem culpa. E quando a gente fala da igreja, queridos, a gente fala de nós. Nós somos a igreja, você é a igreja, eu sou a igreja. E muitas vezes nós magoamos as pessoas, nós frustramos as pessoas, talvez nós decepcionamos pessoas, né? Mas que nós, eu e você, possamos entender que independente do que acontecer na igreja ou com a igreja, queridos, Cristo não é o culpado. Então, muitas pessoas acabam se afastando da comunhão, se afastando do corpo, porque colocam a cruz
a culpa em Jesus, ai, não quero mais ir para a igreja, não vou mais para a igreja. E, queridos, a gente não tem que compactuar com o pecado, a gente não tem que compactuar com coisas erradas dentro da igreja, não. Por isso que a gente precisa procurar uma igreja que pregue a palavra, que pregue a verdade, que viva o que prega, porque também, como diz o Henrique, falar até papagaio fala, né? Nós precisamos procurar uma igreja que realmente vive o que ela prega, porque às vezes são só falácias, e daí na hora do agir, né, as pessoas agem em desacordo com a palavra, mas, queridos, nós precisamos estar inseridos no corpo, e não culpar a Deus, a Jesus, pelas falhas humanas que acontecem no corpo de Cristo. E eu e você, queridos, nós precisamos pensar nisso, que nós não sejamos pedra de tropeço para ninguém. Sabe por quê, queridos? Porque talvez alguém crie uma expectativa, ou o Júnior pontuou isso ontem no discipulado. Glória a Deus, olha o alinhamento, né? Então, assim, ó, queridos, porque que eu e você possamos entender que nós temos esse encargo. Nós precisamos ser luz, nós precisamos ser sal, nós precisamos trazer verdade, não sermos uma pedra de tropeço, porque já pensou que talvez uma pessoa, queridos, que estava nos caminhos do Senhor, estava buscando por conta da minha vida ou de algo que eu fiz, eu acabo sendo corresponsável por uma decisão errada dela, e a gente todos nós temos o livre-arbítrio, né? E a gente não é responsável pelas escolhas dos outros. Mas eu quero que a gente traga isso para nossa responsabilidade, que nós temos sim. Nós somos, o que que nós somos do Senhor aqui na terra? Nós somos embaixadores de Cristo. O que que faz uma embaixada? Ela é que a responsável, né? O embaixador é alguém que fala a respeito que defende algo. Então, queridos, nós somos aqueles que carregamos as verdades de Cristo. Então, que nós não sejamos essa pessoa que as pessoas olham em nós e falam assim, ó, a Alessandra da igreja, meu Deus, se ela é da igreja, eu não quero ser desse lugar, porque olha o que ela faz, olha a conduta, olha. É isso que eu quero trazer para nós, queridos. Então, nós precisamos entender a nossa responsabilidade, porque talvez a pessoa que estaria participando das bodas do Cordeiro, queridos, desse momento tão especial, desse momento tão lindo e tão aguardado, talvez por nossa causa, a pessoa, ou pelo nosso mau testemunho, a pessoa se apostata da fé, se separa da fé. Sabe, queridos, isso é muito sério. É claro que nós não podemos carregar isso como uma responsabilidade toda nossa. Você está entendendo o que eu estou falando, né? Tem pessoas que têm as suas escolhas, né? E vão responder por isso. O que eu estou falando agora para nós é da nossa conduta cristã. Nós precisamos ser pessoas que apontam Cristo e que levam pessoas a Cristo, né? Então, porque as pessoas olham para nós diferentes. As pessoas olham para nós com uma expectativa diferente. Olha, essa pessoa é da igreja, né? As pessoas precisam olhar para nós como pessoas diferentes. Por quê, querido? Senão, qual é a nossa diferença do justo e do ímpio? Qual é a diferença do justo e do ímpio? Qual é a diferença de nós que conhecemos a Deus daqueles que não conhecem a Deus? Precisa haver uma diferença. O nosso falar tem que ser diferente. A nossa forma de viver, o nosso olhar, a nossa perspectiva de vida precisa ser diferente. Amém, queridos? Ficou claro isso que eu falei, né? Eu não quero que você saia daqui com um peso de uma responsabilidade que não é sua, de pessoas que escolheram viver longe do Senhor. Mas eu quero que a gente saiba que a gente sim tem uma responsabilidade. O Senhor nos chamou para fazer diferença no mundo. O Senhor nos separou para isso. Amém, queridos? Então, essa grande voz da multidão mostra para nós o poder e a majestade de Deus.
As bodas do Cordeiro, então, é essa simbologia dessa união final da igreja com Cristo, da noiva com o noivo. E aí, quando ele fala da esposa que já se preparou, tem uns versículos que fala que deixa eu ver como é que fala aqui na minha Bíblia de estudo. Olha só. No versículo 6, diz assim, ó. Pois alegremo-nos e exultemo, aleluia, pois reina o Senhor. Eu queria que falasse aqui como diz, em algumas Bíblias fala da noiva que está preparada, ou que está pronta, ou que está ataviada, né? Então, nesse momento, a noiva, né, que é eu e você, está purificada, está pronta para esse encontro com o noivo, né? Então, no versículo 8 diz assim: E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são os atos de justiça dos santos. Linho fino quer dizer o quê, queridos? A gente já estudou isso também, né? Pureza, santidade. Na NVI tá, a sua noiva já se aprontou. Obrigada, Rede. Aqui também, né, nessa versão, fala de a sua noiva já se aprontou, né? Algumas falam já se ataviou, enfim. Então, e foi lhe dado, queridos, as vestes brancas. E aqui é algo chave para nós entendermos também, queridos, que nada, nós estamos nos preparando, mas foi nos dado a justificação. Nós não nos justificamos por nós mesmos. Quem que nos deu isso? Quem que nos deu essa veste de linho fino? Foi Jesus, através da sua morte na cruz. Então, o nosso dever é nos preparar, né? Porque não é pelas nossas boas obras, não é pelo nada que vem de nós, é porque Ele fez por nós. O sacrifício dele na cruz nos deu essa condição. Foi através do sacrifício dele que nós podemos nos encontrar com o noivo, nos vestir desse linho fino, puro e resplandecente, né? Então, esses atos de justiça são esses frutos da nossa fé, da nossa obediência. Então, a nossa vida em santidade, queridos, e a nossa obediência a Deus, ela vai ser recompensada e reconhecida no céu. Então, vale a pena a gente ser obediente. Vale a pena a gente se viver de forma separada. A santidade, ser santo quer dizer o quê? Ser separado. Então, vale a pena, porque através do sacrifício de Jesus nós somos reconectados novamente com o Pai, né? Então, se não fosse por Jesus, nós fomos separados lá no pecado de Adão, né? Lá, então nós estávamos, o nosso relacionamento com Deus estava rompido através do pecado cometido por Adão e Eva, né? Então nós estávamos desconectados de Deus. Aí vem Jesus e nos reconecta com o Pai. Então, e é isso que ele está dizendo aqui, que nos foi dado essa reconexão através de Jesus. Foi ele que foi a ponte que nos aproximou, que rasgou o véu de cima a baixo, que nos deu novamente acesso a Deus. Não é pela nossa, porque eu sou boazinha, não, foi pelo sacrifício de Jesus. Claro que eu tenho essa parcela de eu ter aceito, de eu ter entendido isso, e aí começa a minha caminhada cristã, né? Aí começa a preparação da noiva, sendo obediente, nos santificando, nos preparando para esse encontro. Entendido até aqui? Tudo bem até aqui? Então, tá bom, vamos lá. O versículo 9 diz assim: E disse-me, escreve, bem-aventurado
os que são chamados às ceias das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas palavras são verdadeiras de Deus. Então, bem-aventurados, queridos, quem são os bem-aventurados? Os que são chamados à ceia do Cordeiro. Então, existe uma recompensa eterna para os bem-aventurados. Quem são os bem-aventurados? São os fiéis, são aqueles que permaneceram até o fim. E a ceia das bodas do Cordeiro é essa celebração, né? Essa celebração dessa união de Cristo com a sua igreja. Então, eu me atirei aos pés para o adorar. Mas ele me disse: olha, não faças tal. Sou servo como tu e teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então, aqui, queridos, o que João está falando aqui para nós, nos ensinando no versículo 10? Que quando ele viu tudo isso, ele se atirou aos pés para adorar os anjos, né? E aí o anjo fala assim: não, não, não faça isso, não me adore, não é a mim que você tem que adorar, é a Jesus. A honra, a adoração só é dada somente a Deus. Então, queridos, quando ele fala aqui o testemunho de Jesus, o espírito da profecia, é essa mensagem de Cristo, que é a revelação divina. Então, aqui também tem um ensinamento para nós, né? Não se adora nem imagens, nada, nem anjos. Não existe uma adoração a não ser a Deus. E aqui, quando ele se prostra, nós já vamos ler, Angélica. Eu só vou terminar aqui para a gente terminar o nosso raciocínio, depois tu compartilha conosco. Gente, compartilhar os testemunhos é maravilhoso, isso vem edificando a nossa fé, vem fortalecendo a nossa fé. Então, queridos, aqui é um ensino que João nos dá, né, através do anjo. Quando João se prostra, o anjo diz: não, não me adore, né? Não adore ninguém, queridos, nada além do nosso Senhor. Ele é o único digno da nossa adoração, do nosso louvor. Aí, no versículo 11 até o 16: e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro. Queridos, ele viu agora não o que estava acontecendo no céu, o que nós vimos até então, que João via o céu aberto e contemplava o que estava acontecendo no céu. Agora, João está vendo o noivo descer. Quando ele fala de cavalo branco, ele traz essa comparação, queridos, porque o cavalo era a maior força da época, né? Lembram lá, uns confiam em carros, outros em cavalos. O cavalo era o que tinha de maior força. Então, ele viu o céu aberto e viu o cavalo branco, e o que estava assentado sobre o cavalo, quem era, queridos? Cristo, fiel e verdadeiro, julga e peleja com justiça. E os seus olhos, então aqui ele está descrevendo Cristo, olha só. E os seus olhos eram como de chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitas coroas ou muitas diademas. E tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de um manto manchado ou salpicado ou de sangue. E o nome pelo qual se chama é o Verbo de Deus, ou a Palavra de Deus. E os exércitos que há no céu seguiam-no, em cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma espada aguda, para ferir com ela as nações. E ele as regerá com a vara de ferro, ou com o cetro de ferro, e ele mesmo pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. E no manto e na sua coxa tem escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então, queridos, o título exclusivo de Jesus, ele é Rei dos Reis, ele é o maior de todos, ele é o Senhor de todos os senhores. Então,
O cavalo branco, símbolo de vitória e de justiça, símbolo de força, fiel e verdadeiro. O que nos remete essa frase, queridos? Que Cristo é totalmente justo e confiável. Ele é fiel e verdadeiro. Os olhos como chama de fogo, discernimento perfeito. Quer dizer que ele vê tudo. Lembra dessa visão que João teve lá no início, quando a gente começou a estudar o livro do Apocalipse, que ele teve essa visão de Jesus, que ele fala dos olhos de fogo, do cabelo branco como a neve, dos pés como bronze reluzentes, lembra? E aqui, então, agora ele está vendo Jesus montado nesse cavalo, não mais lá no céu, ele está vindo para a terra. Manto salpicado de sangue, queridos. Esse manto salpicado de sangue aqui não é o sangue da cruz, é o sangue que ele venceu dos inimigos. É o sinal aqui de ele ser vitorioso. É o sangue que ele derramado lá no juízo. Quando houve os juízos, né? Quando houve o Deus sendo justo, e aí todas aquelas guerras que nós vimos, então o seu manto está salpicado do sangue, desse sangue. Exércitos celestiais. Aqui, queridos, exércitos celestiais inclui a minha vida e a sua vida. E aqui eu já quero entrar com algo, eu só vou terminar essa comparação e eu quero entrar com algo importante para a gente entender a diferença entre o arrebatamento e essa segunda vinda, tá? Talvez hoje, queridos, a gente ultrapasse um pouquinho o nosso tempo. Eu sempre tento fazer em 1 hora. Talvez hoje a gente tenha que estender uns minutinhos, mas daí eu te peço paciência, tá? Só para a gente finalizar esse capítulo. A espada na boca. O que quer dizer essa espada na boca? É a palavra de Deus, queridos. É como a palavra é esse instrumento de juízo e de verdade. A palavra de Deus nela contém tudo que nós precisamos está contido na palavra. E aí, queridos, fala, né, dos reis, do Senhor dos senhores, Cristo como soberano, como absoluto. Então, queridos, aqui lembram desde o início, né, que eu falei por várias vezes que existem correntes escatológicas diferentes, né? Escatologia é o estudo do fim dos tempos, e existem teólogos que seguem algumas correntes, como tem alguns teólogos que acham que a igreja vai estar vivendo esse momento, né? Então, são os que vão estar, os que vão viver a tribulação, né? Que são os tribulacionistas. Eu, Alessandra, defendo uma corrente que chama pré-tribulacionismo, que a igreja não vai estar mais na terra quando for derramada essa ira de Deus, o povo de Deus já foi arrebatado. E eu falo isso, queridos, e está tudo bem você discordar de mim. Depende a forma com que você interpreta o que, quando vai ser, como vai ser, não interessa para nós. O que interessa é nós crermos que tudo isso que vai acontecer é verdade. No tempo que vai acontecer, não vai interferir no final da história. Se a igreja vai estar, se a igreja não vai estar. O que eu e você precisamos concordar é que esse encontro vai acontecer, que Jesus vai vir nos buscar, que ele morreu, que ele ressuscitou, que ele palmilhou, que ele morreu, que ele palmilhou nessa terra, né? E que ele nos deu esse acesso. Isso são chaves principais e pontuais que nós não podemos negociar, né? Saber que Cristo é o nosso Salvador, que Jesus é o nosso Salvador. Quando acontecerá, tá tudo bem você discordar, né? Eu justifiquei o porquê que eu entendo que nós somos, que nós não vamos estar, né? Justificando pela Arca de Noé, né? Quando Jesus, você está ouvindo isso, acho que pela terceira ou quarta vez, né? Mas tá tudo bem. É porque eu preciso contextualizar para que talvez alguém que não viu esse estudo possa entender o porquê que eu defendo isso. Porque quando veio o juízo através, né, que o Senhor mandou Noé e a sua família
Noé construir a arca para que ele pudesse abrigar a família, e aí então veio o dilúvio, né, e toda a terra terminou e ficou só Noé e sua família. Jesus tirou Noé e a sua família. Por quê? Porque Jesus não, Deus, né, queridos, era lá no Antigo Testamento ainda. Então, Deus, ele retirou a família de Noé. Então, da mesma forma, eu acho que o Senhor, ele vai retirar o povo dele, a igreja, os fiéis, antes de acontecer toda a tribulação. E nós vimos que a tribulação vai acontecer coisas terríveis, né? Então, só para a gente entender aqui, existe uma diferença que nós precisamos entender, que o arrebatamento é isso, é a igreja retirada e nós vamos nos encontrar com o Senhor nos ares, né? A igreja é retirada da terra, é um evento de livramento, no meu ponto de vista, o Senhor tira a igreja, né? E com base lá em 1 Tessalonicenses 1 e 4. A segunda vinda, que é o que nós estamos estudando aqui no capítulo 19, Jesus vai vir à terra. E é isso que João está vendo lá, né? Jesus está vindo do céu, montado nesse cavalo, com os olhos como chama de fogo, né? Com na sua coxa escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e ele está agora, nesse momento, então, o céu se abriu para que Cristo, então, pudesse vir até a terra. E não só Cristo, mas aqui fala que Cristo e todas as pessoas, né, que vão estar com ele. Então, aqui, queridos, Cristo vai vir para estabelecer a sua justiça, mas nós também vamos vir, né? E na semana que vem nós vamos estudar o milênio. Aí depois de Cristo na Terra, nós vamos entender um pouco mais sobre o milênio, mas isso é semana que vem, tá? Então, eu só queria trazer esse contexto e esse esclarecimento, porque arrebatamento é uma coisa, segunda vinda de Cristo é outra. Aqui nós estamos estudando a segunda vinda de Cristo. E aí no versículo 17 e 18 diz assim, ó: E vi um anjo no sol e clamou com grande voz a todos os pássaros que voam pelo meio do céu, dizendo: Vinde e ajuntai-vos para o grande jantar de Deus, para comer de carne dos reis, de capitães e de valentes, de cavalos, dos que os montam, carne de todos, livres e servos, pequenos e grandes. Então, queridos, aqui tá mostrando o grande julgamento sobre os ímpios, né? Quando ele fala aqui dos pássaros, testemunhas do juízo de Deus sobre toda a corrupção, sobre toda a rebelião. Então, o que nós aprendemos aqui? O mal será punido. Não tem jeito, queridos. Deus, ele é justo e ele é fiel. E a justiça é um dos atributos de Deus. Deus não seria justo se não houvesse esse final, né? Essa justiça. Imagina, né? Qual seria a recompensa daqueles que viveram em santidade, separados em obediência, né? Isso é um presente que o Senhor nos dá. E para isso, aqui que parece ser forte, né? Parece não é forte, né? Esses versículos, mas é a justiça de Deus sendo implementada, né? É o plano de Deus sendo cumprido e estabelecido. E nos versículos 19 a 21, e vi a besta e os reis da terra e seus exércitos ajuntados para fazer guerra contra aquele que estava sentado sobre o cavalo e contra o seu exército. E foi presa a besta aqui, ó queridos, e com ela o falso profeta, que diante dela fizera sinais. Lembram que o falso profeta fez sinais, fez até muitos sinais e maravilhas que a gente estudou lá atrás. Então, olha só, ele está falando aqui, ó, com os quais enganara os que receberam o sinal da besta e os que adoraram a sua imagem. Esses dois foram lançados vivos no lago do fogo que arde em enxofre, e os demais foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram da sua carne. Então, aqui, queridos,
a besta e o falso profeta são os representantes do mal, né? E eles, aqui, então, eles são totalmente aniquilados, derrotados. O lago de fogo, quando ele fala isso, queridos, é um juízo eterno. Não, esse juízo, que muitas pessoas pensam assim, ah, daí morreu e terminou. Não, queridos, esse juízo, ele é eterno. Ele é definitivo. E o exército derrotado, então, é a vitória total de Cristo e sua justiça sendo estabelecida. Então, Cristo é o vencedor de todo o mal. Devemos permanecer fiéis, sabendo que a vitória final já pertence a Ele. Está tudo escrito, queridos. Deus já tem o final da história, já está estabelecida, já está firmada. Então, aqui a conclusão do capítulo 19, só para a gente fazer um resumão. Cristo retorna para a terra como Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, trazendo o quê? Justiça e vitória. E esse capítulo enfatiza para nós louvor, a fidelidade e o cumprimento das promessas de Deus. Né? Desde lá do Antigo Testamento, queridos, quando nós estudamos Gênesis, que é o livro da criação, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômios, quando nós começamos a estudar a história lá no Pentateuco, né? Depois a gente começa a estudar os profetas e começa a entender toda a Bíblia, ela aponta para esse final. Quando a gente entende isso, que tudo está apontando, toda a história está remetendo para esse final, é isso que vai acontecer. Então, nós precisamos viver, queridos, de forma com que nós não tenhamos dúvida. O Senhor, Ele não nos criou e nos deixou para viver da forma com que a gente... Queridos, Ele é nosso Pai. Ele nos cuida, Ele nos protege, Ele tem propósito, sabe? Ele envia anjos, Ele nos dá estratégias para que a gente viva, para que a gente chegue lá no final e essa história faça parte da minha e da sua vida. Ele não nos criou para sermos lançados no lago do fogo do inferno. Ele não nos criou para vivermos um evangelho falso, aonde todos os caminhos levam a Deus. Não, queridos, só existe um caminho que leva a Deus, que é Jesus Cristo. Ele mesmo diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai. Vem por quê? Porque ele já está com Deus. Então, queridos, não existe vários caminhos, não existem várias possibilidades, não foi para isso que eu e você fomos criados. Não, nós temos propósitos na nossa vida. Nós somos criados lá em Deus, antes mesmo da nossa mãe saber que estava gestando. Nós já fomos criados espiritualmente em Deus. Tomamos a matéria através do corpo da nossa mãe, sim, nascemos. Para quê, queridos? Para nós vivermos esse propósito. Então, Deus, ele não tem prazer nas pessoas que se perdem do caminho, ou ele não tem prazer que as pessoas se encontrem nesse lugar. Pelo contrário, queridos, a Bíblia diz que ele dá N, e quando nós estudamos Apocalipse, quantas vezes veio o aviso, né, lá das taças, das trombetas, quantas vezes o Senhor vinha avisando, lançava, né, coisas para que as pessoas se dessem conta: opa, eu preciso me arrepender. E não e quando não havia arrependimento, vinha mais um alerta, né, da parte do Senhor, porque ele não quer que ninguém se perca. O sacrifício de Jesus, ele foi para todos, ele quer alcançar todos. Só tem sentido, queridos, o sacrifício de Jesus quando as pessoas... Imagina, Jesus morreu só por alguns? Não, Jesus morreu para que todos fossem salvos. Mas, infelizmente, através das nossas escolhas, nós escolhemos servir outros deuses, né? E nos afastamos do Senhor, e aí vivemos longe dessa promessa, né? Então, queridos, nós precisamos entender que enquanto nós estamos aqui, nós estamos, a noiva, eu e você, estamos nos preparando para esse encontro. Nós precisamos viver de forma vigilante, de forma santa,
A santidade, a vigilância, a confiança em Deus, queridos, a obediência precisa ser algo que nós vivemos todos os dias da nossa vida. Vamos tropeçar? Certamente. Vamos escorregar? Vamos escorregar. Mas temos tempo de nos arrependermos. Enquanto tiver fôlego de vida, queridos, nós temos tempo de nos arrepender, sabe? E isso é precioso, porque nós podemos todos os dias nos achegar até o Pai, pedirmos perdão e realmente, mas não é aquele perdão da boca para fora e aí no outro dia voltar a pecar, voltar a viver de forma dissoluta, viver de acordo com as nossas vontades. Isso não é arrependimento. Pedir perdão, queridos, não é arrepender-se. Pedir perdão é nos colocar nesse lugar, pedir para o Senhor, né, que Ele nos perdoe e mudar a nossa forma de viver, mudar as nossas escolhas. É conversão, é sair daquele lado onde nós estamos caminhando rumo à perdição e converter e mudar e voltar a viver de encontro com Deus e com a sua palavra. É isso, queridos, que nós precisamos entender e a nossa vida precisa ser pautada nessas verdades e buscando essa forma de viver. E assim, queridos, nós vamos viver as bodas do Cordeiro. Nós vamos viver esse dia glorioso. Imagina todos os santos regozijando, os anjos, né? Ah, todo mundo gritando aleluia, e o Senhor recebendo esse, essa nossa, essa glória, né? E nós, então, vivendo esse final feliz, né? Nós e o Senhor Jesus. Sabe, queridos? Então, que essa palavra ela fique no nosso coração, que a nossa forma de viver, ela realmente venha de encontro à palavra de Deus e aos seus princípios. Se você, né, no decorrer desse estudo, diagnosticou algo aí na sua vida que você acha que você sabe que você precisa corrigir, que você acha que não está agradando a Deus, faça isso hoje, porque nós ainda estamos na preparação, nós ainda estamos nos preparando, nos ataviando, nesse caminho, queridos, porque as bodas ainda não aconteceu, mas ela acontecerá. Que essa verdade fique no nosso coração e que isso venha como um confronto, mas venha também como uma esperança, né? Que a gente possa deslumbrar e vislumbrar tudo de maravilhoso que o Senhor tem preparado para nós. Amém, queridos? Angélica, se você quiser dar o teu testemunho agora, pode ficar à vontade. Angélica? Ah, não é um testemunho, é uma colocação, mas se quiser falar, pode ficar à vontade. Queridos, ela fala, né, que ela se decepcionou com a igreja, né, porque o filho não poderia subir no altar e se entristeceu, né, e é o que a gente estava comentando antes, né, que às vezes a gente cria uma expectativa ou às vezes a gente espera algo e que esse algo não acontece, mas Jesus não tem nada a ver com isso, né? Tá bom, queridos? Então, alguma dúvida? Alguém quer complementar, quer perguntar alguma coisa? Ficou com alguma dúvida, alguma coisa que queira contribuir?
Senão nós vamos orar para finalizar. Amém? Então, queridos, vamos orar. Pessoal que chegou hoje, né? Que eu vi que teve pessoas que chegaram hoje, os estudos, às vezes, eu não falo aula, né? Porque eu não sou professora. É só pela misericórdia de Deus. Eu compartilho aqui com vocês o que o Senhor ministra no meu coração, tá, queridos? Então, esse estudo, o Tonho é gravado, o Tonho grava, né? Esse estudo é gravado e é disponibilizado, então, no grupo do estudo bíblico. Por isso que eu falo, né, para quem quiser entrar no grupo do estudo bíblico, a gente coloca lá o link no grupo da igreja também, mas aí ali ele disponibiliza os outros estudos que estão gravados, e também a Vanessa tem feito, na aula anterior foi um mapa mental, um infográfico, algo muito legal que ela coloca na IA e aí coloca de forma mais visível, né, através de figuras e tal. Quem é visual consegue entender melhor, né? Então, também é disponibilizado no grupo do estudo. A gente não disponibiliza lá no grupo da igreja, acredito, porque às vezes fica sem, as pessoas nem entendem o que a gente está colocando lá, né? Por isso que a gente faz esse grupo separado. Tá bom? Então, vamos orar? Alguém quer orar para nos abençoar? Vocês são Amém, muito. pastor. Amém. Ronaldo, obrigada. Eu ia dizer, vocês são muito tímidos. Glória a Deus, Ronaldo. Amém. Amado e querido Deus, meu Deus e meu Pai, obrigado, Senhor Jesus, por esse momento de aprendizado, Senhor, que o Senhor tem nos dado. Obrigado, Senhor Jesus, pela nossa igreja, pelos nossos pastores, Pai, pela dedicação deles, Pai, de estar preparando esse estudo, Senhor Jesus. Sei que o Senhor primeiro tem que tocar o coração deles, Senhor, para poder repassar, Pai. Obrigado, Senhor Jesus, por essas pessoas que sempre se dispõem a estar aqui, Pai. Por esses meus irmãos, Senhor Jesus, muito obrigado, Pai. E que o Senhor esteja confirmando no céu, Pai, o que nós estamos ligando aqui na terra, Pai. Porque assim diz a tua palavra, Pai, que onde 2 ou 3 estiverem reunidos, Pai, ali eu estarei, Pai. Sabemos, Pai, que o Senhor está aqui no meio de nós, Pai. Te agradecemos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Obrigada, Rô. Gente, Deus abençoe, tenha uma boa noite e nos encontramos na terça-feira que vem, né, para estudarmos juntos o capítulo 20, tá bom? Deus abençoe, paz seja convosco.